No vídeo de hoje vamos falar sobre equação patrimonial. Você conhece a equação patrimonial da sua empresa? Patrimônio. Que eu falei, a contabilidade é a ciência que registra, estuda e controla o patrimônio. Então, o que é o patrimônio? É aquilo que eu falei antes para vocês, agora aqui no slide, é o somatório dos bens mais direitos da empresa menos as obrigações. Bens mais direitos menos obrigações, eu chamo isso aí, então, de a equação patrimonial. Equação patrimonial. Bom, então, essa equação patrimonial, ela pode, num determinado momento, se apresentar da seguinte forma. Se eu somar todos os bens e direitos da empresa e confrontar com as obrigações que eu tenho com terceiros, o que eu chamo de obrigações com terceiros? Bancos, fornecedores, funcionários, que é os salários a pagar, né? Se eu pegar e confrontar somatório dos bens e direitos menos as obrigações com terceiros, o que sobra, a gente chama isso de situação líquida ou patrimônio líquido positivo. Diga lá, Eduardo. Professor, só uma curiosidade. Quando você faz isso, você traz na obrigação aqui, se você tem dívidas, você traz a dívida para valor presente, né, para fazer isso. Por exemplo, para fazer o... Não? Não. Aqui é o seguinte, a contabilidade registra a posição patrimonial na data do levantamento do balanço. Na data do levantamento do balanço. Então, se você contrair uma dívida em que as parcelas que você vai pagar da dívida já está embutido juros, então aqui vai aparecer as parcelas com juros. Entendi. Tipo, como se você não fosse... não é como se, assim, como se eu fosse liquidar a empresa e tivesse que pagar tudo agora, por exemplo. Não. Vai contar os juros, vai contar tudo. Exatamente. Sabe por quê? Tem um princípio da contabilidade, é de que a empresa vai atuar indefinidamente. Ela não tem prazo para encerramento. Se ela tivesse Entendi. prazo para encerramento, isso que você está falando fazia sentido, eu trazer tudo a valor presente para fazer o confronto. Como a gente pensa que ela tem uma vida útil indefinida, eu coloco ali a situação patrimonial na data. Perfeito, obrigado. Beleza? Professor, isso é regra? Isso é regra? Então tá bom. Isso é regra. Isso é princípio contábil. Tá? Então... Legal. Então, somei bens e direitos menos obrigações, situação líquida. Positiva. Posso chegar num determinado momento em que o somatório dos bens e direitos se igualar às obrigações. Seria um PL nulo. Não sobra nada. Se eu pegar os bens e direitos, pagar, cumprir com as obrigações, praticamente não sobra nada. Beleza. E o que a Samira falou, que pode acontecer, é isso aqui. Se eu somar os bens e direitos num determinado período e as obrigações forem maiores do que isso, eu teria uma situação líquida negativa. Negativa. Quer dizer que a empresa quebrou? Não, não quer dizer que a empresa quebrou. Ela só o seguinte, se hoje ela tentar parar as operações, os sócios terão que aportar mais dinheiro para poder fechar a empresa, senão não consegue fechar a empresa. Diga lá, Raquel. Qual é a periodicidade desse cálculo de PL? As empresas geralmente fazem anualmente, trimestralmente? Isso é de acordo com a empresa? Isso aqui é o seguinte, a contabilidade tem essas informações e eu posso apurar o PL mensal, trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Agora, isso é para a questão da gestão para tomar decisão. Agora, legalmente, se for uma SA, ela precisa apurar trimestralmente, obrigatoriamente. Se for uma outra empresa, qualquer outra empresa, pelo menos anualmente, uma vez por ano, vai ter que ser obrigada a apurar. Tá? Legalmente falando. Agora, a periodicidade, a gente, como gestor, pode decidir a periodicidade que a gente quiser. Diga lá, Glauber. Professor, o que a Samira falou é que eu sempre avalio, né, na questão do segmento. Quando você tem o patrimônio líquido negativo e você vê que a empresa fica recorrendo, buscando créditos no mercado, né? Isso significa que o segmento dela
é muito pesado, e significa que você olhando números, não é viável aquilo, se o governo não tiver injetando dinheiro ou ajudando ela, entendeu? Exatamente. Então, isso eu observo muito, viu, professor? Exatamente. Isso aqui, ó, quando a gente fala obrigação, a empresa só está em pé, só está existindo por quê? Porque tem alguém financiando, que está aqui. Alguém que está emprestando, que gera obrigação, né? Gerou obrigação para a empresa, mas é alguém que emprestou dinheiro. E Não necessariamente o governo, né, professor? Porque, Não por exemplo, necessariamente se ela for um grupo... qualquer um. E é notório que é recorrente, né, professor? O dinheiro entra, aí fica positivo, aí daqui a pouco cai de novo, aí entra mais dinheiro, aí sobe. É bem viável quando você olha os números e os gráficos, né? Uhum. É isso aí. Professor.